Durante essa temporada de balanços, nenhum resultado era tão esperado quanto o da Nvidia. Em 2023, ela tem puxado o rally do setor de tecnologia e, consequentemente, impulsionado os ganhos de todo o setor, de todo o mercado, mesmo em um ambiente de política monetária agressiva, né, em um ambiente de aperto monetário por parte do Fed. A ação começou o ano cotada a US$ 146 e no dia 23 de agosto de 2023, às 4 horas, hora que eu estava pegando as cotações, pegando esses gráficos, às 16 horas, como eu falei, ela já estava cotada em US$ 460. Isso significa um avanço de nada menos do que US$ 220 nesses 8 meses que nós temos em 2023. Essa linha vertical no gráfico, ela marca a data de 24/5 desse ano, e o que nós podemos ver é uma alta significativa, né, um solavanco ali. Essa foi a data em que a empresa divulgou os resultados do seu primeiro trimestre e emitiu uma orientação para lá de otimista. No primeiro trimestre, ela verificou uma receita de 7,2 bilhões e, segundo a sua orientação, o esperado para o próximo trimestre, que esse divulgado ontem, seria uma receita de 11 bilhões, o que se traduz em um aumento, em um avanço de 53% apenas nesse trimestre, né? Apenas entre um trimestre e outro. Isso foi o suficiente para que o mercado ficasse muito entusiasmado, né, com esses resultados. Mas falando um pouquinho da empresa, a Nvidia ela deixou há muito de ser uma empresa de placas gráficas focadas em jogos e tornou-se, na verdade, uma empresa no epicentro da corrida de inteligência artificial, principalmente devido à sua eficiência, né, na computação paralela. A empresa ela tornou-se sinônimo de qualidade ímpar e assim ela consegue cobrar, inclusive, preços significativamente superiores aos da concorrência pelos seus chips. Nós temos ali desde usuários que preferem esperar meses pelos chips da NVIDIA, até usuários que preferem utilizar chips prejudicados. Vou explicar logo em seguida o que são esses chips prejudicados, pois entendem que mesmo eles estando assim, eles ainda assim são superiores aos da concorrência, aos da alternativa. O caso da China nessa questão ele é bem emblemático, porque os Estados Unidos têm empreendido um esforço tremendo para limitar a capacidade da China de acesso à tecnologia de inteligência artificial para fins militares, bloqueando a venda dos chips americanos mais avançados para treinar os sistemas de inteligência artificial chineses. Isso significa que a tecnologia disponível nos Estados Unidos ela é mais avançada do que a disponível na China. Na prática, o que o Washington fez foi estabelecer um limite para a velocidade máxima no processamento que poderia ser vendido para a China. Então, a Nvidia que ela tem o seu modelo H800, né, disponível é, na versão chinesa para o seu chip H100. Então, o que ela fez com esse chip H800 foi, na verdade, reduzir a sua capacidade de processamento, reduzir a sua velocidade. E, apesar dessa limitação na capacidade, os chips H800 são mais poderosos do que as alternativas disponíveis no país. E essa defasagem tecnológica dos chips, ela acabou levando a um aumento no número de encomendas chinesas, né, para os mais recentes processadores, especialmente das empresas de internet da China. É claro que essa dinâmica, né, essa dinâmica que a gente pode ver, ela vai contribuir para que a Nvidia obtenha resultados em linha ainda antes de abrir, ainda antes de nós entrarmos nos resultados divulgados ontem. Isso tudo contribui para que ela tenha resultados em linha, porque se a gente olhar só de encomendas dessas empresas de internet chinesas, a Nvidia tem um número de pedidos de cerca de 5 bilhões, então não está muito difícil para ela alcançar, superar esses resultados. Bom, a empresa ela também é a mais proeminente, né, do seu grupo dos 7 magníficos, que se junta a ela Alphabet, Apple, Meta, Microsoft, Amazon e Tesla. E antes mesmo, como eu falei, de nós entrarmos de fato no relatório, nós já esperamos por resultados extraordinários em razão de tudo que eu acabei de falar, né? O domínio na indústria de inteligência artificial, uma concorrência que fica aquém, né? Um dos maiores concorrentes é justamente a AMD, mas os chips da AMD ainda não têm uma qualidade no mesmo patamar da NVIDIA, e a AMD também sofre com essa dificuldade de entrega, né, uma demanda muito alta, e também essa demanda alta pelos seus chips.
Então, eu deixo aqui uma pergunta para a gente refletir, né, quando a gente entrar nos resultados. Será que esse valor de mercado de 1 trilhão de dólares que a empresa recentemente atingiu, inclusive entrando no seleto grupo dos trilhões, seria justificado? Então, para a gente responder a tudo isso, nós vamos aqui entrar nos resultados de fato da empresa. Deixa eu abrir aqui os resultados da NVIDIA para a gente comentar. Eu estou aqui na página do press release da empresa, né? Eu falei lá no início que eu já ia aqui para os resultados não GAAP, para os resultados ajustados. Eu acho que aqui pelo cursor vocês conseguem perceber onde que eu estou marcando, né? Eu vou ficar com o mouse aqui em cima para vocês perceberem que a gente tem a receita, né, que foi de 7,2 bilhões em 2023, no primeiro trimestre, na verdade, de 2024, seu ano fiscal de 2024, 7,2 bi, e a empresa ela esperava que o resultado desse segundo trimestre fosse de 11 bilhões, o que aumentaria, seria um ganho de 53%. Bom, na verdade, o que a gente verifica é que a receita verificada nesse trimestre foi de 13,5%. Exatamente, 13,5%, mais de 20% acima da sua orientação divulgada. Isso significa um avanço de 88% no trimestre, apenas entre o primeiro e o segundo trimestre, a sua receita avançou 88%, e quando a gente fala de ano a ano, o avanço foi aí de 101%. Outro ponto aqui que a gente observa, o seu lucro, seu EPS, né, o seu lucro por ação ajustado, 2,70 dólares, que contra 1,09 dólares, um aumento de 148% entre o primeiro e o segundo trimestre, e um avanço de 429% de um ano para o outro, né, anualmente aí falando. Outro destaque, margem ajustada, margem bruta ajustada, que foi de 71,2% nesse trimestre, contra 66,8% no trimestre anterior, que é um aumento, uma melhoria aí na sua margem de 4,4%, 4,4%, né? E quando a gente fala ano a ano, a melhoria na sua margem foi de 25,3%. Outro destaque aqui que a empresa, inclusive, coloca aqui nos seus highlights foi os seus resultados para o segmento de data center. A receita no segundo trimestre de data center, da sua receita de 13,5 bilhões, 10,3 bilhões foi só do seu segmento de data center, que na verdade foi um recorde, 141% maior do que no primeiro trimestre e nada menos do que 2 bilhões acima do que os analistas de Wall Street esperavam, que era uma receita de data center ali próximo a 8 bilhões de dólares. No seu outro segmento aqui de jogos, deixa eu descer aqui no game, ela verificou uma receita de 2,49 bilhões de dólares, 11% maior do que do trimestre anterior e 22% maior do que no ano anterior. Durante o trimestre, vamos subir aqui no seu press release, aqui. Durante esse trimestre, esse segundo trimestre do ano fiscal, a NVIDIA recompensou seus acionistas em 3,38 bilhões, dos quais 7,5 milhões foram recompras de ações e 3,2 bilhões foi em forma de dividendos. No final do segundo trimestre, a NVIDIA ainda tinha 3,95 bilhões restantes sob sua autorização de recompra de ações. E nessa segunda-feira, o conselho da empresa ainda aprovou 25 bilhões adicional para recompra sem vencimento. Bom, voltando aqui com vocês no gráfico, esses aqui são os resultados, né? Resultados muito bons. Voltando aqui no gráfico, ontem a empresa chegou a atingir, ela divulgou seus resultados após o encerramento do mercado, né? E a empresa chegou aí a atingir uma cotação de 516 dólares e acabou fechando em 499,80 centavos, né? 499 dólares e 80 centavos, um avanço de quase 10% apenas no dia. Esse otimismo agressivo da NVIDIA prosseguiu, né? Já que ela emitiu mais uma orientação de ganhos para o seu próximo trimestre. Vamos voltar aqui no seu press release para a gente. Deixa eu só achar aqui, orientação. Aqui. Para o seu próximo trimestre, agora a receita esperada é de 16 bilhões,
para mais ou para menos. Então, é mais uma orientação agressiva por parte da empresa, o que se traduz em um avanço de 18,5% desse trimestre para o próximo, né, caso ela atinja aí essa orientação. E com a demanda que tem gerado fila de espera por esses chips, bem como o preço do produto que é alto, é muito provável que que a expectativa real da empresa, na verdade, seja acima desses 16 bilhões, né? Isso aqui já deve ser, inclusive, uma expectativa conservadora por parte da Nvidia. Ela deve entregar, assim como ela entregou nesse trimestre, ela deve entregar um resultado acima do que dessa orientação emitida, e é muito provável que no próximo trimestre nós tenhamos aí um outro trimestre de desempenho incrível. E se nós estamos esperando um outro trimestre de desempenho incrível, eu quero deixar aqui uma pergunta para vocês. Desde o início do ano, né, com esse rally no mercado de tecnologia, o que eu mais tenho visto nos grupos aí entre os investidores é rumo aos US$ 500, né? Como eu falei no início do vídeo, a ação da empresa começou 2023 cotada em US$ 146 e ontem já fechou em quase US$ 500. Então, os US$ 500 já atingiu, né? Agora a questão é: será que nós estamos rumo aos US$ 1.000, né? Por tudo que eu acabei de falar aqui, o mercado é muito promissor, os resultados da empresa são muito promissores, mas para a gente responder essa pergunta, eu quero deixar aqui 3 pontos que é importante nós termos em mente para nós conseguirmos responder essas perguntas. Bom, a primeira aqui que eu faço, o primeiro ponto, a primeira consideração, na verdade, importante, é que com esses ganhos e essas orientações, o mercado agora ele vai aguardar ansiosamente, né, os resultados a cada trimestre, em busca de uma confirmação, na verdade, contínua, né, dessa elevada avaliação da empresa. A avaliação da empresa, inegavelmente, está elevada. É claro que a empresa está entregando tudo aquilo que ela está dizendo, mas nos parece que seria necessário aguardar um pouco para ver em que ponto, né, se de fato se justifica toda essa avaliação. Então, trimestre a trimestre, a partir de agora, o que nós vamos perceber é o mercado olhando, secando mesmo a empresa, buscando essa confirmação sobre a avaliação. O que significa que um trimestre ruim fará, consequentemente, com que os preços não caiam, mas despenquem. E quando eu falo de trimestre ruim, eu não estou falando necessariamente de queda, mas eu estou falando de uma simples desaceleração. De toda forma, a jornada que a empresa tem tido, né, e a jornada que ela fará nos próximos anos, isso vai ser bastante importante e também vai ser bastante tenso para os investidores, né? Então, os acionistas da empresa, os acionistas vão precisar ter consciência da qualidade da empresa, da tecnologia que a empresa está entregando e parar de escutar um pouco os burburinos do mercado, porque o mercado, nós vamos acabar sendo incomodados por diversos barulhos. Segundo ponto que eu deixo aqui também, há uma significativa desconfiança quanto a esse hype da inteligência artificial, sempre remetendo àquela bolha.com ali no final da década de 90, início da década de 2000. Para quem ainda está com o pé atrás em relação a isso, pensando se a inteligência artificial é realmente real, ou nós estamos diante de uma nova bolha, nós precisamos lembrar que a NVIDIA ela fabrica componentes essenciais, né, componentes tecnológicos essenciais. Enquanto lá, no caso da crise, né, do final da década de 90, o que nós vimos, na verdade, foi uma crise decorrente de empresas que fingiam que ganhavam dinheiro quando, na verdade, não ganhavam. Então, são 2 cenários completamente diferentes, então eu não vejo aqui como uma bolha, mas é claro que uma desaceleração sempre é possível, né? É claro que outras tecnologias podem surgir e é isso, o mercado de tecnologia funciona assim. Terceiro ponto, e para finalizar aqui com vocês, a Nvidia ela já foi muito forte no mercado de jogos, né? E hoje a gente vê a maior importância do seu negócio ligado à indústria de inteligência artificial. Como a gente viu no segmento de data center, 10 bilhões foi proveniente do seu segmento de data center, que atingiu um avanço recorde, uma receita recorde. Nesse sentido, talvez um dos maiores riscos que podem minar a história de crescimento da Nvidia seria uma proibição total por parte dos Estados Unidos da venda dos seus chips para a China, que é um mercado muito grande para a empresa. E aqui nós ponderamos que a administração Biden, ela pode de fato proibir que os chips cheguem à China, né? Mas nós
precisamos pensar aqui o que que acontece, né, se outros países começarem a agir como intermediários obscuros nessa venda. Eu sei que parece de fato que, eu estou, eh, enfim, que eu estou assistindo muita série de espionagem, mas eu vou mostrar aqui uma notícia para vocês que talvez vocês já tenham inclusive visto, né, mas essa notícia aqui pode parecer mesmo que eu tenha tô assistindo muito Homeland, né, mas aí eu, me deparo com esse tipo de notícia de que a Arábia Saudita e os Emirados Árabes estão correndo para comprar chips, e eu penso que algum fundamento pode ter, né, talvez esses países estão ali fornecendo por fora, mas aqui os Estados Unidos também poderia boicotar esses países, enfim, existe, como eu falei, muito burburinho por trás e eu não acho que vai existir essa completa proibição dos chips, mas é claro que um dos maiores riscos que a Nvidia se depara hoje é justamente com essa proibição total dos chips por parte dos Estados Unidos. Bom, em resumo, a Nvidia ainda tem uns trimestres promissores pela frente. Deixa eu voltar aqui com vocês para a tela. Peraí. Ela ainda tem trimestres promissores, né, pela frente, e ela vai acabar puxando e todo esse burburinho em torno da empresa vai puxar todo o setor de tecnologia nessa onda de sentimentos positivos, né? Não só a Nvidia ganha com isso, como outras empresas também ganham. Deixa eu ver se eu acabei não colocando aqui os resultados, mas ontem, com a divulgação dos resultados da Nvidia, outras empresas do setor de tecnologia viram avanços, né? A AMD fechou com quase 6% de ganhos no dia, Broadcom também fechou com ganhos, aí outras empresas também, como Microsoft, fecharam com ganhos. Tudo isso puxado por esse sentimento positivo em torno da Nvidia. Se os acionistas da empresa e o mercado ficaram felizes com esses rallies, né, que já eram esperados, para Powell, presidente do Fed, esses resultados é mais uma dor de cabeça, né? Toda essa lucratividade absurda da empresa é mais uma dor de cabeça, já que parece que a política monetária agressiva dele está sendo deixada de lado, está sendo, de certa forma, ignorada para o mercado. E aí, vocês têm, né? Quem está assistindo, tem Nvidia na carteira? Conseguiu comprar um preço razoável ali em 2022, início de 2023? Para finalizar, eu convido vocês a curtirem esse vídeo, a compartilharem o vídeo para quem tem Nvidia na carteira, para quem está com o pé atrás com a empresa, se a empresa é sustentável ou não. Deixem seu like, se você gostou, claro, do vídeo, deixa seu like. E convido também a conhecer o nosso site centraldoreit.com.br. Um abraço e até a próxima.